Organizações e empresas ligadas ao meio ambiente e ao agronegócio realizaram uma aliança inédita. A coalizão enviou ao governo federal 6 propostas para conter o desmatamento da Amazônia. As medidas incluem aumento da fiscalização e adoção de critérios socioambientais para financiamento. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com André Guimarães, representante da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. André, muito obrigada por aceitar conversar aqui com a gente desse assunto tão importante e tão falado atualmente. É um prazer estar aqui, Lívia, e conversar com a audiência da Jovem Pan. Uma honra. Então vamos começar a nossa conversa. Foi enviado ao presidente Jair Bolsonaro e ao vice Hamilton Mourão, além dos Ministérios da Agricultura, Meio Ambiente, Economia, Ciência e Tecnologia, um conjunto de 6 propostas para deter o desmatamento que destrói a Amazônia. Para a gente começar então essa conversa, explica para a gente quais foram essas propostas que a coalizão enviou ao governo. Bom, acho que em primeiro lugar, Lívia, é importante dizer o que fundamenta essa vontade, esse conjunto de propostas da coalizão. Nós entendemos, na Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, tá, que nós precisamos de encontrar um caminho de convergência entre produzir agricultura e pecuária no Brasil e conservar florestas. A gente entende que essas são atividades interdependentes, então a nossa agricultura em grande escala depende de chuva, essa chuva em substancial volume produzida ou, enfim, reciclada pelas florestas, portanto, há uma inter-relação entre uma coisa e outra. Para não falar dos aspectos reputacionais ligados aí ao desmatamento da Amazônia e como isso pode afetar aí o futuro da atratividade de investimentos e dos mercados para os produtos brasileiros lá fora. Então, nós, com essa visão em mente, nós entendemos, então, que precisávamos de tomar, medidas mais propositivas para a gente construir caminhos para realmente atacar a questão do desmatamento na Amazônia, que, no nosso entender, está bastante descontrolado, está em níveis muito mais altos do que em anos anteriores, assim como os incêndios e as queimadas, e para a gente conseguir realmente construir um caminho para o futuro, nós entendemos que precisamos de combater o desmatamento. Então, esse foi o espírito da construção dessas 6 propostas, que são 6 ações que nós estamos propondo, que não requerem mudanças legislativas, que não requerem grandes alterações de normativas que já existem, ou seja, o que nós estamos propondo é basicamente que se implemente a lei. Então, estamos falando aqui em medidas como, enfim, aumento da fiscalização e a coordenação das ações de fiscalização. Nós estamos falando de excluir da base do cadastro ambiental rural, que é esse registro das propriedades rurais, aqueles cadastros que estão dentro de áreas protegidas ou dentro de áreas públicas em que não deveriam estar, para que se possa fazer uma análise mais pormenorizada e se verificar se aquela pessoa tem direito ou não de estar ali, né? Medidas como, por exemplo, destinar 10 milhões de hectares de florestas hoje não destinadas na Amazônia. Nós temos, na realidade, 50 milhões de hectares que são terras públicas de todos nós e que estão lá sem serem destinadas. Não são parques, não são reservas, não são fazendas, não são cidades, são florestas públicas e que estão sendo invadidas e agredidas. É onde a maior parte da grilagem hoje está acontecendo na Amazônia, são nessas áreas não destinadas. Propomos também que se criem mais critérios para se oferecer financiamento para quem, enfim, tem interesse em produzir, e esses critérios sejam considerados valores e questões socioambientais, questões de sustentabilidade, ou seja, que a gente consiga realmente direcionar os investimentos e as linhas de crédito para aquela agricultura mais moderna, para aquela agricultura mais sustentável, que a gente sabe que tem no Brasil e que a gente quer e entende que temos o potencial de que toda a agricultura brasileira seja dessa maneira. Para isso, a gente precisa de combater o desmatamento, isso é ação do Estado, e precisamos de criar os instrumentos também para estimular quem está fazendo corretamente. André, além da Amazônia, também estamos assistindo à destruição do Pantanal. As propostas que você acabou de falar para a gente já dão uma ideia das causas, mas eu quero te perguntar como chegamos a este ponto. Por exemplo, em apenas 14 dias, setembro de 2020 já registrou mais queimadas nestes 2 biomas do que em todo o mês de setembro do ano passado. A gente pode considerar que isso é normal, André?
Não, não é normal e a resposta direta é a ação humana. Tá? É a ação humana que está provocando esses incêndios florestais no Brasil. Tá? É importante fazer aqui uma diferenciação com os incêndios que estão acontecendo na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. Aqueles incêndios estão acontecendo em florestas que, enfim, elas queimam com uma facilidade muito grande. Tá? São florestas cujas árvores possuem, enfim, são oleaginosas, possuem substâncias que queimam por muito mais tempo. Então, acontecem incêndios espontâneos nessas florestas. No caso do Brasil, e principalmente nas florestas úmidas, como são, enfim, as matas no Pantanal e a floresta amazônica, esses incêndios não acontecem espontaneamente. Então, o que a gente está vendo no nosso país hoje, em quase que na totalidade dessa dimensão, é resultado da ação humana. É resultado de uma combinação de práticas antiquadas, de reforma de pastagem para se fazer limpeza de pasto e, enfim, abrir novas áreas para a agricultura, enfim, técnicas já ultrapassadas e que a gente tem condições, obviamente, de estimular a modernização disso, com ações criminosas, indivíduos que queimam para depois se apropriar dessas terras, ou queimam a floresta para, enfim, retirar produtos florestais da floresta, ou seja, é uma combinação de crime com falta de fiscalização, enfim, uso de práticas inadequadas. O resultado é esse aí que nós estamos vendo, quer dizer, queimadas por todo lado, inclusive no Sudeste brasileiro, no Rio de Janeiro, enfim, no Espírito Santo, em Minas Gerais, ou seja, esse mundo que nós estamos vivendo está mudando, as mudanças climáticas já estão chegando, estão impondo mudanças na forma com que a gente se relaciona com a natureza. Então, a gente precisa de realmente adequar e adaptar as nossas atividades humanas a esse novo cenário. Em outras palavras, não dá para ficar acendendo palito de fósforo toda hora para queimar a pastagem, porque o fogo da pastagem vai passar para a floresta e vai prejudicar o coletivo. Então, o uso do fogo na agricultura deve ser repensado e a fiscalização em cima daqueles que estão cometendo ilegalidades, inclusive queimadas ilegais, deve ser acelerada e aumentado o rigor. André, muito bom você explicar isso, porque, por exemplo, uma situação que já aconteceu comigo, a gente fala dessa situação das queimadas aqui no Brasil e a pessoa contrapõe dizendo o seguinte, mas a Califórnia também está queimando, né? A Austrália também queima, mas você deixou bem explicado que são situações bem diferentes. E pegando também nesse gancho final que você falou do aquecimento global, quero te perguntar o seguinte, esses incêndios, eles produzem gás carbônico, que é lançado na atmosfera. O gás carbônico, ele está totalmente associado ao aquecimento global. Muita gente ainda acha que o aquecimento é invenção e temos líderes negacionistas desse movimento. Como que você avalia os impactos de potências como os Estados Unidos e até mesmo o Brasil não se esforçarem efetivamente em tentar frear esse aquecimento? Olha, vai ser um custo alto para as gerações futuras. Quanto mais cedo a gente combater as mudanças climáticas, menos a gente vai deixar para os nossos filhos e netos em termos de prejuízo. Tá? É tão simples quanto isso. Eu acho que eu fico penalizado realmente em a gente ver algumas lideranças que são negacionistas, porque as evidências científicas são irrefutáveis. Nós já estamos, enfim, aumentando a temperatura do planeta, já aumentamos em mais de 1 grau desde o fim da Revolução Industrial, no século retrasado. Então, a gente já está vivenciando as implicações das mudanças climáticas. Então, negar isso hoje em dia, para mim, é de uma ignorância atroz. Tá? E pior, é uma ignorância que vai comprometer as gerações futuras, entende? Eu tenho filhos, eu quero que os meus filhos vivam num planeta minimamente harmonioso, eu quero que os meus netos tenham perspectiva de crescer e de se desenvolver num país que continua, num planeta que continua saudável. E a gente, em continuando com os processos de degradação ambiental, de poluição da atmosfera, nós não estaremos entregando um mundo agradável para os nossos filhos e netos. Tá? E é importante trazer um pouco aqui para a nossa realidade brasileira. Tá? Nós temos um país que é um dos grandes emissores de carbono do mundo. Nós estamos ali na 5ª, 6ª posição entre os diversos países do mundo em níveis de emissão. Só que as nossas emissões aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma forte emissão ligada a transportes e à energia, a grande parcela, quase 3/4 das nossas emissões do Brasil estão ligadas a atividades agropecuárias e ao desmatamento.
Tá? Quando eu corto 1 hectare de floresta amazônica, eu estou mandando 100, 150, às vezes 200 toneladas de carbono para a atmosfera. A floresta amazônica inteira, ela armazena nos troncos das árvores, nas folhas e nas raízes, o equivalente a 10 anos de emissões humanas de carbono para a atmosfera de todo o planeta. Então, a responsabilidade do Brasil é enorme como um grande emissor, como proprietário da maior parte da Amazônia e como um país que ainda tem na sua matriz de emissões, ou tem a sua matriz de emissões fortemente ligada ao desmatamento e atividade agropecuária. Agora, a gente pode olhar isso pelo lado negativo, puxa vida, estamos numa péssima situação, ou podemos olhar isso por um lado positivo também. Se a gente conseguir reverter o processo de desmatamento, a gente vai estar dando uma resposta não só sobre a questão do desmatamento e a Amazônia, mas vamos também estar dando uma resposta e uma contribuição positiva para o planeta, no sentido de mitigar as mudanças climáticas que já estão afetando a todos nós. André, as propostas da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura chegaram também às mãos do Parlamento Europeu e embaixadas de países europeus. O desmatamento deixou de ser uma preocupação só de parte da sociedade ou de organizações ambientais e entrou agora no rol de prioridades dos investidores e também de líderes internacionais? Não tenho dúvida. Eu acho que as últimas semanas e meses foram ilustrativos disso. Nós tivemos manifestações de investidores internacionais, nós tivemos manifestações de vários governos, nós tivemos manifestação da União Europeia, nós tivemos manifestação de corporações brasileiras, nós tivemos manifestações de bancos brasileiros, ou seja, há uma preocupação, e essa preocupação não é só dessas grandes entidades que estão enviando cartas. Essa preocupação é de grande parte dos habitantes do planeta. Hoje, as pessoas estão preocupadas com aquilo que elas compram numa prateleira de supermercado ou numa loja e saber a origem disso. Elas querem saber, os jovens querem saber se aquela roupa que ele está comprando ou que ela está comprando não está desmatando floresta, não está fortalecendo ou financiando o trabalho infantil. Essa é uma preocupação da sociedade moderna. Então, nós temos que trazer isso para dentro do Brasil e adequar a nossa forma de produzir à demanda do mercado. Então, hoje, isso tudo está sendo vocalizado por esses grandes líderes, investidores, lideranças políticas, etc. Mas o que está por trás disso são os pequenos investidores, são as famílias, são os pequenos consumidores que estão determinando o ritmo que o mercado vai se desenvolver no futuro. E nós, enquanto grande produtor de alimentos, talvez um dos maiores produtores de alimentos do planeta, precisamos nos adequar a esses novos tempos. Se o consumidor quer comprar A, nós não adianta tentar forçar para vender B. Eu preciso de transformar o meu B em A. Transformar o B em A significa mostrar, no caso do Brasil, mostrar que os nossos alimentos são produzidos de forma sustentável. Nós conversamos com André Guimarães, representante da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. André, gostaria de agradecer, muito esclarecedor. É um assunto importante que a gente tem que falar sim. Obrigada. Muito prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Até mais.